Muito boa noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do Profituro Online. O que é o Profituro Online? O Profituro Online é um evento conduzido pelo Instituto Lidera Jovem, onde a gente está conversando com mais de 40 profissionais dos mais diversos ramos, dando direcionamento para jovens e adolescentes na escolha do seu primeiro emprego e no seu direcionamento profissional. Eu sou o Evandro, já sou figurinha carimbada aqui, já é minha terceira vez participando, sou muito feliz por conta disso. Eu sou a Gabi, Gabriele. fala um oi pra galera. Eu sou a Gabriele. Nosso entrevistado de hoje vai falar um pouco mais sobre a empregabilidade durante a pós-pandemia. Nabor de Araújo Nogueira, graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com mais de 17 anos de experiência na área de recursos humanos. Atualmente é gerente de pessoas, responsabilidade social e segurança empresarial na Zilar Energia e Alimentos. Já trabalhou na empresa como Odebrecht Agroindustrial, Bioenergias e Ativos. E vamos dar início ao nosso bate-papo com o Nabor. Vamos lá, Nabor, muito boa noite. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz com a sua presença. A Gabi falou aqui um pouco agora a respeito de onde você está hoje e por onde você passou. Eu quero que, depois de você se apresentar e falar um oi para a gente, que você diga como que tudo isso começou. Qual foi a sua formação, onde você estudou, a gente já sabe. Mas como você decidiu a profissão que você ia seguir, a profissão que você seguia hoje, quais foram os primeiros passos? Olá, Evandro, tudo bem? Olá, Gabi. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, com o ProFuturo, com o programa Lidera Jovens. Né? É uma honra estar com vocês. Assim, estar próximo da juventude é sempre a fonte da juventude ao mesmo tempo, que a gente se renova à medida que conversa. Eu estou jovem há um pouco mais tempo que vocês. Né? Eu estou jovem há 44 anos. E eu tenho um pouquinho mais do que a idade de vocês dois somados, né? Mas a nossa juventude aqui está presente. A gente tem muita juventude junto aqui. Evandro, Gabi, a escolha de uma carreira é sempre algo bastante desafiador e não é uma coisa que a gente possa definir como uma ciência exata. Mas existe um bocado de feeling nessa história, que são as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente se interessa, as leituras que mais nos atraem, que mais nos motivam, os filmes que mexem conosco. E eu sempre fui muito interessado pelas questões relacionadas à alma humana, né? Por que a gente decide? O que nos motiva a escolher? O que nos deixa feliz, triste? Como é que nós escolhemos nossos amigos, né? Como é que a gente se motiva? E aí isso me levou para uma questão muito interessante, que é como que é o fenômeno da liderança? Como é que os grupos começam a se formar, equipes. E aí isso naturalmente me levou para a psicologia, né? Entendi que através da psicologia eu pudesse mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento. Né? Antes da psicologia, né, eu passei por uma série de experiências. Né? Fui vendedor, fui office boy, fui vendedor de roupa, gerente de loja, vendedor de produtos de limpeza, trabalhei na 3M, enfim, fui professor de inglês, fui professor particular, monitor, então fiz uma infinidade de coisas. Né? Na verdade, comecei a trabalhar muito cedo. Né? E isso foi bastante importante para mim. Na verdade, acredito que o trabalho, né, e o conhecimento ajudaram a me moldar, né, me mantendo sempre muito ativo e ocupado. Né? Então, ser multitarefas, né, desde muito pequeno, foi algo muito importante para mim. Né? E da psicologia, eu fui inicialmente para a clínica, né, fui clinicar, dava aula de inglês ao mesmo tempo e fui aos poucos me moldando para o empreendedorismo, né, no momento em que abri, junto com uma colega, uma pequena empresa de recursos humanos. Pequena empresa de recursos humanos. Era dificílimo sobreviver. Né? A gente praticamente trabalhava para pagar a energia elétrica.
né? Então era assim, quando pintava um cliente, a gente, nossa, mais um, obrigado, né? Então a gente batalhava por cada oportunidade. E aos poucos isso foi ganhando corpo, ganhando volume. Então continuei dando as minhas aulas, continuei atendendo na clínica, e buscando clientes dentro dessa pequena empresa de recursos humanos, né? Com essa pequena empresa de recursos humanos, os clientes começaram a aparecer cada vez melhores, maiores, e isso me trouxe para dentro de organizações de porte muito maior, né? Desde bancos, indústrias, e nessa trajetória conheci a agroindústria, o agronegócio, e aí foi um pouco que uma paixão, né? Porque o agronegócio, a agroindústria, ela é muito extensiva em mão de obra, né? Então, assim, muita gente trabalhando, muita necessidade de desenvolvimento e a chance de contribuir com as pessoas para que elas se desenvolvessem, ao se desenvolver, ajudar assim, os grupos a evoluir, né, as equipes a evoluir, e as organizações ficando dessa forma, com equipes melhores, líderes mais consolidados, organizações é, mais competitivas, mais rentáveis, mais entregadoras de resultado, que é algo bastante importante, né? Essa, eu sempre escolhi muito bem os meus sentimentos e pensamentos, né? E eu sou uma pessoa, vamos dizer, sempre mais otimista do que o contrário. Sou realista, pé no chão, mas eu acredito que as coisas dão certo e trabalho para isso. Então, esse é um ponto importante, né, quando a gente pensa nessa construção. Namor, você estava falando que quando jovem você se interessava pela leitura e por filmes. Você poderia dizer alguns filmes que contribuíram para você escolher essa sua carreira? Nossa, foram tantos. Eu, eu, eu tenho alguns livros que marcaram muito, né, a minha trajetória. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Hermann Hesse, né? Eu li bastante dele, Lobo da Steppe, Siddhartha. E aí os livros técnicos, né? Sem dúvida passando pela psicanálise, por Moreno. E aí encontrei um autor que foi muito importante para mim, chamado Kurt Lewin, que ele estudava a dinâmica dos grupos, né? Isso é um ponto interessante. Meu filme favorito, né, também de um livro muito interessante, que é Milan Kundera, né, que é Sustentável Leveza do Ser, né? E eu sempre me interessava por essas questões relacionadas às paixões humanas, né? Como é que a gente se apaixona pelas coisas, né? E esse livro trata muito isso. E o filme também, né? Que é Insustentável Leveza do Ser. E, sem dúvida, os 9 episódios de Star Wars, que é esse aí, não dá para não falar deles. Né? O Senhor dos Anéis, a trilogia poderosíssima, né? Entendendo todos aqueles personagens que o Tolkien traz, é muito interessante. Lá a gente vê, né, as espécies, a liderança, então está tudo muito presente. O propósito, os valores, né, são itens que o cinema trabalha e explora muito. E é bacana, né? E aí, assim, que ponte, né, Gabi e Evandro, que a gente faz com carreira, né? A carreira é difícil dizer, olha, vamos fazer um plano de voo para construir uma carreira bem-sucedida. Eu não estaria sendo verdadeiro nem comigo, nem com vocês, se eu falasse que a gente vai construir exatamente um plano de voo que vai te levar onde você sonha ou deseja. Acho que tem 6 princípios que a gente pode explorar juntos aqui e aí a gente fazer um bate-papo, né? Entender juntos o que faz sentido e o que a gente precisa entender mais para começar a fazer sentido. O primeiro deles, né, é uma ambição sempre de querer melhorar, uma ambição com um propósito de fazer algo amanhã bem melhor do que eu fiz hoje, ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem, né?
e aprendendo muito com as minhas lideranças e meus parceiros de trabalho. Aprendi também, Gabi e público, que todo trabalho, independentemente do nível de responsabilidade e atuação, é capaz de ensinar coisas relevantes para a gente. Aprendi também, né, que se concentrar para fazer cada vez melhor e entender que existe uma positividade, um otimismo nisso, ajuda muito. Né? Oferecer ajuda para as pessoas e procurar fazer sempre o melhor trabalho possível é algo mais valioso do que a gente imagina, porque a gente fica na lembrança das pessoas, sabe? As pessoas não esquecem quando são apoiadas, quando são ajudadas, quando recebem a nossa contribuição. Falar o que se quer, o que se deseja, é algo importante também. Né? Nós gostamos de conviver com pessoas que manifestam sua personalidade, que mostram o seu calor humano. Né? Isso não significa ser comunicativo, mais comunicativo ou menos comunicativo. Significa, naquele momento, no aqui e agora, fazer o melhor que você pode e estar se conectando com as pessoas que estão ao seu redor e com a atividade e a entrega que você tem para fazer naquele momento. À medida que isso acontece, Gabi, a gente vai agregando conceitos. Né? A gente tem que pensar no porquê, no como, no que a gente está fazendo, no impacto que isso tem nas pessoas. E à medida que a gente avança, a gente desenvolve uma coisa muito importante, que é a visão sistêmica, né? Assim, como é que as coisas se conectam, né? E quando a gente pensa nesse mundo digital e agile que a gente está inserido, né? As coisas que ficam são essas, né? Nós estamos hiperconectados, nós decidimos a partir de informações que são parciais, né? A gente não tem todas as informações para tomarmos nossas decisões. É preciso ter muita humildade para dizer, olha, isso eu não sei, mas vou aprender. Né? Então, a humildade e a simplicidade também faz parte do elemento desse mundo digital. E a gente precisa ter medo de voltar atrás quando comete um erro. Né? A gente erra muito. Né? A nossa natureza errante, ela faz parte da condição humana. Né? Então, se você não examinar os seus próprios comportamentos, o seu próprio pensamento, você acaba não entendendo por que as coisas acontecem com você e por que você atrai certas coisas. Então é importante pensar um pouquinho sobre isso. E, sabe, Evandro e Gabi, a gente precisa ter paciência com a gente, né? Ser tolerante com a gente, né? Não se cobrar, não se exigir demais, trazendo sofrimento. A gente tem que, com disciplina, procurar fazer o melhor. Então, assim, em resumo, a construção de uma carreira é uma grande viagem. Né? E mais importante do que o lugar que você quer ou vai chegar é curtir a trajetória, sabe? Ser feliz com a trajetória, colocar na sua mochila, na sua bagagem, tudo que você aprendeu, as coisas que as pessoas que contribuíram com você trouxeram, né? Às vezes a gente escuta um feedback e acha que, pô, tá de sacanagem comigo, mas na verdade a pessoa está tentando te ajudar, mas a gente, por um sentimento que não está claro para a gente, não consegue enxergar aquilo. Então, acho que são elementos que a gente utiliza para construir uma boa trajetória de vida e de carreira. Não podemos desassociar uma coisa da outra. A vida e a carreira, elas estão sempre muito juntas. Então, acho que falei um bocado de coisa, né, gente? Mas é isso, tem um pouco das minhas crenças positivas que me ajudam a sempre caminhar mais adiante. E eu aprendo demais. Nabor. Você já começou o nosso encontro dando dicas preciosíssimas de para onde que eu tenho que olhar, quais são as escolhas que eu tenho que fazer, por onde elas passam, o quanto isso é mutável ao longo da vida, de que com 17 anos eu não tenho que decidir o que eu vou estar fazendo com 65 e que muita coisa vai acontecer nesse processo.
Foi bem legal essa maneira como você abriu. Para dar continuidade, vamos pensar em rotina agora. Você é gestor, imagino eu, que de uma equipe de recursos humanos. Qual que é a rotina? Quais são as atribuições de um profissional de recursos humanos? E eu já somo isso com uma dúvida minha. O mundo corporativo é cheio de siglas. Qual que é a diferença entre o RH dos recursos humanos e o DP do departamento pessoal? Que eles estão juntos, mas não são a mesma coisa. Por que não são? Muito bom. Acho que a gente começa com essa sopa de letrinhas também, né, Evandro? Acho que você faz uma pergunta muito interessante. A área de recursos, nós não, aqui na Zilor nós não nos chamamos recursos humanos, né? Nós somos gestão para pessoas e isso é um elemento importante para a gente escolhe isso por um princípio, né? Que a gente faz as coisas para que as pessoas possam evoluir e ser cada vez melhores, né? E a área de DP nós chamamos de administração de pessoal, pois ela trata desses aspectos rotineiros e importantes relacionados à folha de pagamento, benefícios, né, tudo aquilo que traz um elemento de satisfação ao trabalho. Né? É importante que as coisas aconteçam como foram combinadas. Né? Quando a gente alinha e contrata alguma coisa, isso é bastante importante. A área de desenvolvimento, o RH, muito também chamado de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, ela traz outros elementos relacionados à gestão de capacitação, gestão de competências, processos seletivos, né, recrutamento e seleção, que a gente tem tanto interesse, né, a gente sempre quer saber, pô, como é que funciona isso, né, me conta mais, né, me dá umas dicas, né, Quem que eu tenho que e a gente vai conhecer? tentar explorar, quem que é, né, como é que eu me coloco, né, da melhor forma possível, né, nesse mundo hiperconectado, né, utilizando ferramentas que facilitam esse fluir de informações, né. Tem uma área muito importante, que é uma área também de desenvolvimento, que é uma área de desenvolvimento até um pouco de transações, que é a área de remuneração e de avaliação de desempenho também compõe o RH. A área de comunicação também está aqui conosco, né? Em comunicação a gente tem aí mídia social, comunicação interna, relacionamento com a imprensa, né? Então, em essência, Ivan, a área do GPRS, vou usar o nome que nós chamamos aqui, ela é uma área de apoio para que os líderes consigam fazer o melhor com o que eles têm à sua disposição. Né? Entrega de resultados, evolução e desenvolvimento das pessoas, e que a gente tenha cada vez mais o maior número de pessoas engajadas a um projeto, engajadas a um conceito, e possamos caminhar bem e com desejo de evoluir, né? E com os pés no chão, para que a gente sempre entenda que cada coisa acontece um pouquinho no tempo da maturidade das coisas, né? Então, assim, não adianta a gente tentar forçar as decisões, né, à luz da nossa vontade pura, né? Existem várias outras conciliações que a gente precisa fazer. Então, assim, a gente quer um bom clima, a gente quer as pessoas engajadas, e na essência disso tudo é sonho, atitude e ação. Né? Não adianta ter sonho e não ter ação, não adianta ter ação e não ter sonho. Então, essas duas coisas precisam estar muito juntas para que a ponte que a gente faz entre o presente e o futuro seja sempre muito fundamentada em bons propósitos e bons valores. Então, basicamente, a área de recursos humanos é responsável por fazer com que a empresa dê resultados sem que as pessoas sejam a parte mais importante da empresa. A área de recursos humanos, ela ajuda a trazer uma discussão sempre muito atual, né, de como a gente consegue fazer cada vez melhor o nosso trabalho, a nossa conexão de time, né? Porque uma empresa sem as pessoas são paredes, são metais por aí. Então a gente precisa buscar uma satisfação maior, né?
cotidianamente. O que é uma satisfação maior? Entender o que está se fazendo, por que está fazendo, ter a consciência do trabalho, a satisfação com o trabalho, são elementos que estão presentes, né? E a gente ajuda, né, apoia os líderes para que os líderes, com a nossa provocação, com o nosso apoio, possam provocar o melhor desenvolvimento das suas equipes. Os líderes nos demandam serviços, né? Olha, preciso de uma qualificação assim assado para poder a gente evoluir mais, preciso analisar a contratação de uma nova pessoa, vamos contratar uma nova equipe, temos novas competências para serem exploradas, vamos medir como é que está o nosso clima, vamos avaliar o desempenho para que a gente possa criar um bom programa de remuneração variável, né? Essa motivação né, extrínseca que a gente tem, que é, né, de fora para dentro, vou trabalhar melhor para ganhar um pouquinho de remuneração variável, ter aquela motivação de dentro para fora, vou fazer isso porque eu quero evoluir, eu tenho um propósito, eu quero me sentir capaz, útil, valorizado, né? Então tem uma série de coisas que a gente apoia e corre junto. Assim, Nambur, da forma que você fala, nos faz acreditar que é uma profissão com muitas funções, uma profissão muito ampla. Você poderia classificar para a gente qual é a parte mais complicada da sua profissão? Parte mais pouca? Ó, Gabi, que pergunta, hein? Você agora foi, né? Se a gente estivesse no campo de futebol, eu ia levantar a mão assim, foi falta, né? Muito bom, Gabi, gostei da sua pergunta. Gabi, assim, a gente tem muitas coisas para fazer num tempo sempre muito curto, né? O tempo é o recurso mais importante que a gente tem na vida, né? E a quantidade de atividade, de oportunidades que a gente tem ao nosso redor, o tempo é sempre pouco para tudo aquilo que a gente sonha, né? E tudo aquilo que a gente pode quer fazer. Então, assim, organizar as atividades dentro do tempo que a gente tem, para que a gente tenha uma boa equação, né, das entregas, dedicar tempo para as tarefas, dedicar tempo para pensar, para planejar, para executar com disciplina, né? Então, organizar tudo isso que a gente precisa fazer, né? Então, planejar com qualidade, executar com excelência, medir aquilo que se fez, aprender com os acertos e com os erros, planejar novamente para continuar evoluindo, é sempre muito desafiador. Então, cuidar bem do tempo e cuidar bem do próprio pensamento para poder se orientar corretamente, ser disciplinado, são elementos que são desafiadores. Então, teoricamente, todas as empresas teriam recursos humanos, porque é uma parte muito importante da empresa. Eu estou correta de pensar isso? Todas as empresas fazem atividades relacionadas a recursos humanos, né? Mas nem todas realmente criam áreas focadas nessa gestão, esse tipo de empresariamento. Isso depende, Gabi, muito do porte da empresa, né? Tanto do porte da empresa quanto as escolhas que o empresário faz. Então, mas a grande maioria das empresas estruturadas tem uma área de apoio orientada para ajudar os líderes, ajudar os empresários e as pessoas que estão lá dentro. Nabor, vamos falar um pouco agora desse novo normal que a gente está vivendo. Estava tudo muito bom, tudo muito bem, todas as empresas crescendo, e aí veio esse cenário de pandemia. Um monte de gente foi demitida, já tinha gente que estava procurando recolocação antes de tudo isso acontecer. A situação é a seguinte: a pessoa está desempregada nesse cenário de pandemia e ela quer se recolocar. Que dica que você, enquanto gestor de pessoas, tem para dar para essa pessoa? Evandro, é um fato, né? A gente nunca pode negar a realidade, né?
E, de fato, né, a pandemia impactou muito, muito alguns negócios, né? Muitos negócios foram impactados pelo contexto de pandemia, né? Então, isso traz elementos mais desafiadores. Algumas áreas ou alguns negócios que tinham contratação ampla de pessoas, como restaurantes, shopping centers, comércios varejistas, indústrias automobilísticas, né? Algumas indústrias de transformação, não todas, mas algumas indústrias de transformação tiveram impactos negativos. E com esses impactos negativos, o desemprego, uma quantidade maior de desemprego também aconteceu, né? Ao mesmo tempo que isso é um fato, nós nunca tivemos tanta oferta de qualificação online para as pessoas, muitas vezes de forma gratuita, né, ou de custo mais, mais acessível, né? Eu fui aluno do Senai, eu sou um ex-aluno do Senai na minha fase de adolescente, né? Eu fiz alguns cursos no Senai na minha história de profissionalização, foi muito importante. Eu tive professores. Se eu não estou enganado, a Gabi atualmente aluna do Senai, né? Gabi, eu fiz um bocado de coisa no Senai, viu? Aí, antes de pensar em faculdade. Então, o Senai, ele, nesse contexto de pandemia, bateu a marca de mais de 1 milhão de matrículas, né, desde o início da pandemia. Quer dizer, isso é uma referência histórica. Eu estou falando do Senai, tem o Senar, tem os outros institutos, né, que têm colocado muito treinamento à disposição. Grandes universidades, colocando uma série de qualificações à disposição. Então, à medida que há retração de oferta de trabalho, que é uma verdade, há uma grande oferta de qualificação. Então, a minha dica para esse momento é não perder a esperança e concentrar de forma produtiva o pensamento e o tempo na aprendizagem. Então, continuar estudando, se qualificando, se preparando, né? Realmente exercitando o seu raciocínio, a sua capacidade de refletir, né? Eu sei que o Lidera Jovem tem um princípio socrático, né? Que é de ficar perguntando, tentando entender o mundo de uma forma dialética, né? E isso aqui, por que aquilo? Vamos tentar entender, é bastante importante. O lugar mais desfavorável que um jovem pode estar neste momento é na condição de nem. Se não está trabalhando, não está estudando, se não está estudando, não está trabalhando, ou nenhuma coisa nenhuma. Então, assim, perder a esperança é o lugar mais desfavorável que o jovem pode estar. Então, assim, nesse momento, que há uma retração de oferta de trabalho e há uma expansão em oferta de educação, agarra a oportunidade de aprendizagem. Então, essas seriam suas dicas. Te respondi, Evandro? Então, essas seriam suas dicas. As minhas dicas. Dicas para gente aí. Que vai procurar o nosso primeiro serviço, o primeiro emprego após a pandemia. Isso aí. Gabi, mesmo antes da pandemia, né, as organizações estão cada vez se interessando mais, as organizações, as empresas, né, estão cada vez mais curiosas e interessadas nos aspectos comportamentais, né? Então, é muito comum ouvir dizer que as pessoas são contratadas pelo potencial que elas demonstram, mas são descontinuadas, né, essa relação é descontinuada muitas vezes por aspectos comportamentais que não são bem trabalhados, né? Então, os aspectos comportamentais são bastante relevantes, né? A gente vive num mundo que tem muita incerteza, né? Essas incertezas, elas estão presentes e elas ficam mais aos nossos olhos em função da quantidade de informação que a gente recebe, né? As informações, algumas delas são de baixa qualidade, né? E a gente tem que escolher bem com
as informações que a gente, com qual informações nós nos conectamos, isso é bastante importante, né? Diante desse cenário de certezas que a gente é bombardeado, o que fica para nós do lado de cá é a resiliência emocional, que significa, olha, às vezes dói, sabe? Mas eu não me deixo abater, eu não me entrego a uma frustração, eu continuo me autodeterminando para um movimento de transformação. Então, isso é algo muito importante. E, no resumo disso tudo, Gabi, é sonho com ação, né? Desejar e agir, fazer, ter atitude, né? E aí, à medida que você faz isso, você começa a se movimentar, né? No começo, meio de forma incerta, né? Mas a cada dia você vai descobrindo uma coisa nova, né? E a coisa um elemento que a gente tem que descobrir e exercitar é a satisfação com a aprendizagem, né? Curtir aprender, né? É bom, né? Ler e saber coisas e fazer um bate-papo igual nós estamos fazendo aqui, né? Não há diferença nenhuma entre nós somos conectados pelas mesmas ideias, né? É um bate-bola muito, muito, muito bacana, né? Então, assim, eu sei que para que vocês estivessem aí nessa posição né, de coordenador de um bate-papo, né, trazendo as perguntas, vocês se inscreveram, vocês se colocaram, né, tiveram a vontade, o sonho, a vontade e a ação. Então, está muito presente aí. Viu? Prazer de aprender, resiliência emocional, disciplina para planejar o tempo e fazer o que se planejou, fazer o que se planejou, não vamos esquecer disso, né? Não vamos ficar engavetando planos, é bem importante agir e ter sempre uma atitude positiva conectada com essa ação. Eu acho que a gente está muito discutindo princípios, né, Gabi e Evandro? Mas acredito que as Veja que eu não coisas falei de mudam nenhuma em torno dos técnica, né? princípios que as pessoas têm as organizações têm. Acho que é difícil a gente falar de recursos humanos e de pessoas sem falar sobre princípios, valores e todos esses posicionamentos que a gente tem que ter. É mais difícil ser técnico quando a gente fala em pessoas e recursos humanos. E eu acredito que não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conseguir orientar a quem está assistindo quanto aquilo que é efetivo e não quanto aquilo que é necessariamente técnico. Nabor, tem mais uma pergunta cabeluda para você, hein? Agora é pergunta, eu quero realmente ouvir a sua opinião, o que você pensa disso. A gente andou lendo durante a pandemia e logo depois de algumas flexibilizações, porque a gente ainda está em cenário de pandemia, que muitas empresas, principalmente as maiores, mandaram seus funcionários para casa para fazer trabalho remoto, isso barateou custo e em alguns lugares não oscilou produtividade. Para daqui para frente, para depois da pandemia, em algum outro cenário mais favorável, você defende o trabalho remoto? Olha, boa questão. Eu acredito que nós não podemos engavetar as aprendizagens desse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando, né? A gente, nesses momentos críticos, Evandro, a gente cria uma musculatura adaptativa bastante relevante. E o cenário, e a inserção digital foi muito mais estimulada e muito mais praticada, né? E a gente tem pesquisado muito com as nossas pessoas, estudado muito isso, né? Como é que as organizações e as pessoas estão se colocando nesse contexto, né, de teletrabalho, né, de home office, né, de trabalho remoto, como você colocou bem, né? E o que a gente está constatando é que o novo normal vai ser um equilíbrio desses dois momentos, né? O trabalho 100% remoto, ele gera, na minha avaliação, até esse momento, né, talvez eu mude de ideia
né, no ano que vem, né, mas ele gera, nesse momento, uma certa um impacto que não é tão favorável assim nas, na nossa necessidade de ser multifatorial. Então, assim, nós estamos aqui conectados online, mas se estivéssemos juntos, eu conseguiria saber se você está mexendo a perna, né? Como é que as coisas estão acontecendo com você. E aí, quando terminaria, eu poderia sentir como é que você está respirando, como é que você está vendo as coisas. Então, assim, tem coisas que a proximidade humana ela é insubstituível, né? A nossa proximidade humana é insubstituível. E a tela ainda não entrega isso para nós. Ao mesmo tempo, o teletrabalho nos ensinou a ser sintéticos, objetivos na comunicação, respeitar o tempo, né? Então, hoje, como nós estamos falando muito de conceito, eu estou me permitindo usar um pouco mais e expandindo algumas ideias. Mas o novo normal ele vai trazer a mistura dessas duas aprendizagens. O anterior à pandemia, onde o trabalho presencial era a predominância, e o, a presença do digital. Né? Por exemplo, é possível que a gente busque uma competência lá em Santa Catarina, que fique trabalhando conosco aqui e que venha uma vez a cada 2 meses e que flua muito bem. Né? E que lá tem um certo polo de aprendizagem. Enfim, a gente tem que estar com a cabeça aberta. Seria possível classificar que esse novo normal causou alguns impactos na área de recursos humanos? Gabi, outra pergunta interessante. Assim, a pandemia mexeu muito com a gente. Né? Alguns perderam entes queridos, né? Alguns tiveram o prejuízo da convivência escolar, né? Isso é um fato, né? E as pessoas são impactadas. Né? Quando a gente, quando a gente acompanha, né, todo esse momento que a pandemia traz, isso mexe conosco. Né? E o papel de recursos humanos também é criar a chance de um significado de um significado de transformação para as pessoas também. Né? Então, nós fizemos algumas pesquisas para as pessoas que estavam no home office, fizemos diversas lives e webinar para conversar com as pessoas, criamos campanhas, né, de saúde mental e qualidade de vida. Então, a área de recursos humanos tem muitas responsabilidades com esse processo. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, muito em prontidão com os líderes, para que a gente consiga trazer a melhor resolução para cada dia, para cada decisão. Esse é um item relevante. Né? Então, realmente, a pandemia gera um impacto e uma oportunidade de trabalho adicional para os recursos humanos. Maravilha, Nabor. Nabor, mais dica. Ó, vou desenhar um cenário para a gente imaginar. Vamos pensar o seguinte aí, de acordo com o que você tem de conhecimento como gestor de pessoas, vamos pensar até a nível de Brasil. Existe uma área onde tem muita vaga e pouquíssima gente qualificada? E existe o contrário? Existe algum mercado que está saturado? Boa. Outra pergunta. Evandro, olha, tem algumas carreiras, que começam a ser cada vez mais necessárias e que as academias, institutos, né, de certa forma, não formaram, ou se formaram muito localmente. Né? Então, você tem aí um bolsão geográfico de carreiras e competências em certos locais, e outros que necessitam não têm esses profissionais. Vou citar alguns, né, e o LinkedIn e a Exame, né, fizeram algumas pesquisas
sobre essas carreiras e profissões que estão sendo altamente demandadas, e por estarem sendo altamente demandadas, há uma certa escassez, né? No passado se falava de apagão, né? Uma certa escassez de profissionais. Gestor de mídia social, né? Engenheiro de cibersegurança, né? Isso é um ponto. Área de vendas, né? O vendedor é uma profissão muito antiga e sempre será uma profissão poderosíssima, né? Eu fui vendedor quando jovem, né? E às vezes me sinto vendedor de ideias até hoje, né? Eu sou um vendedor de ideias, né? De, de esperança, de positividade. Também tem um bocado disso, né? Então, representante de vendas, né? Essa profissão, ela sempre vai estar à disposição, né? A gente vê como a utilização das mídias sociais para concretizar negócios está bombando, né? Está bombando tanto que está enfraquecendo um pouco essa questão do varejo, né? da loja de rua. Uma carreira que é interessante, que é especialista em sucesso da relação com o cliente. É interessante isso, né? Assim, como é que um cara ou uma cara que fica pensando em como o cliente se comporta ou é impactado por tudo aquilo que a gente faz. Cientista de dados, engenheiro de dados, quer dizer, organizar tudo isso, caramba, né? A nuvem é uma coisa muito nova, né? Então, assim, isso muda muito rápido, né? Especialista em inteligência artificial, né? Pequenos investidores ou day trader, uma coisa que é nova. Agora, a profissão que mais cresceu nesse período foi o motorista de Uber, né? Então, motorista de aplicativo, logística a partir de aplicativos, essa foi uma profissão que teve um salto exponencial, né? Assistente de mídia social, desenvolvedor de plataforma Salesforce, né? Então, assim, como é que eu faço o contato com o cliente que quer comprar o meu produto, né? E com os elementos de um mundo cada vez mais conectados, e o inglês continua sendo um idioma de conexão, o secretariado bilíngue, né? Tem itens aí importantes, né? Agora, o principal de tudo é a gente fazer uma construção de longo prazo, né? Entender como é que essa carreira ela se projeta em 10, 15 anos, e o fato de ser multitarefa, sabe, Evandro, é bastante importante. Então, não sete não defina para você um trilho que você vai seguir, que é um ponto reto entre A e B, e percorra as trilhas de aprendizagem que podem te levar para uma construção muito bem sucedida de carreira. Se eu não fosse, ou se eu não tivesse sido multitarefa, né, muito provavelmente eu não teria aprendido e não teria construído a trajetória que me trouxe até aqui, né? Então é muito sutil isso. E aí você falou das que encolheram, né? Assim, a gente tem muito dentista no mercado, o jornalista profissional ele perdeu um pouco de espaço, né? Então, assim, hoje as pessoas escrevem, publicam, sem necessariamente ter que ser jornalista, né? O que se diz do agente de turismo, né? Então, essa pessoa se especializou em oferecer produtos e pacotes turísticos, né? Vendedor de varejo, e as áreas que estão, por exemplo, você pega uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando com indústria de petróleo, né? E a gente se depara com algumas empresas que projetam que em 30 anos vão eliminar o petróleo da sua cadeia de produção. Isso é um sinal, não é um sinal? Né? Então, tem um sinal aí, né? Então, assim, eu vou ser engenheiro de petróleo, né? Eu quero trabalhar em offshore. Então, tem um ponto aí para se prestar atenção. No passado era o sonho, né? Sonho de consumo de muitos, né? Trabalhar em
no ramo de petróleo, petroquímica. Então, a gente tem a redução da utilização de plástico, e aí um caminho que direciona cada vez mais para uma alimentação orgânica, natural, a redução da utilização de medicamentos e mais alimentos de qualidade que te colocam de forma mais saudável no futuro, as energias renováveis. Né? Então, redução de carbono, são elementos importantes que estão aí no meio do caminho. Né? Legal, você entregou bastante ouro para a gente, bastante coisa valiosa você passou para a gente agora. Vamos pensar na situação, Nabor. Eu gosto de fazer suposições que fica mais fácil da gente entender. Esses dias atrás eu vi um meme falando sobre contratação, falando que tinha uma vaga lá no vagas.com aberta, onde a vaga era para auxiliar do assistente do cafezinho e pedia graduação, pós-graduação, mestrado, inglês fluente e experiência no exterior. Então, às vezes, existe uma barreira de entrada muito grande para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho precisa também comportar pessoas de 17 anos que acabaram de sair do colegial, que a experiência é zero. Olha, colegial, que velho que eu fui, acabaram de sair do ensino médio. E a experiência deles é zero, o currículo deles ainda não tem a maior extensão do mundo. Às vezes, até pessoas mais velhas, de 25, 28 anos. Eu tenho 28 anos e conheço muitas pessoas da minha idade que também não têm curso superior. E se forem entrar no vagas.com, dificilmente vão conseguir aplicar para uma vaga, principalmente para uma vaga mais interessante, talvez uma vaga de liderança. Como que essa pessoa vai se posicionar e vai se tornar visível no mercado para as corporações, principalmente as maiores, que fazem esse recrutamento mais afastado da questão do QI, do quem indica, e mais próximo dessa questão de perfil e de currículo? Como que eu me torno visível nessa questão? De fato, é desafiador. A gente acompanha as estatísticas, né, da PNAD, né, do CAGED. A gente sabe que os jovens são muito impactados com as flutuações de mercado, muito mais do que os maduros e sêniores, né? Esses rótulos são ruins, mas acho que é bom, às vezes, usar para a gente criar categorias, né? Um passo importante, né, coloque no seu currículo as suas qualificações. Coloque o que você estuda, seja verdadeiro. Não adianta fabricar um currículo, porque isso é péssimo, você fecha uma porta. Né? Desconfie dos sites que cobram para cadastrar o seu currículo. Né? Fuja disso. Não pague para depositar o seu currículo. Nunca em site nenhum. Essa é uma dica que eu te dou. E pesquise os sites sérios ou os canais sérios de oferta de trabalho e lá se cadastre. Tem um LinkedIn que você traga as suas ambições, que você poste as coisas que você acredita, que você fale dos seus cursos. Isso é bastante importante. Deixa eu te trazer um dado. Né? Hoje, na Zilor, nós temos 3.487 colaboradores. Né? São 3.487 colegas, o que a gente pode chamar das posições de entrada, elas são preenchidas com jovens. E aí a gente acaba seguindo uma escadinha de crescimento para esse jovem. Né? Então, algumas vezes, a gente percebe que turmas que são oferecidas a partir de instituições formadoras de jovens, né, não são preenchidas porque tem baixa procura, baixa adesão. Né? Então, esse é o caminho. Outro caminho importante, né, seja um trabalho temporário, seja um trabalho voluntário, um momento como esse, quer dizer, quantas pessoas estão te assistindo, né? A gente está se encontrando aqui, eu, você e a Gabi, né? Então, isso cria uma projeção também, né? E isso ajuda, né? Fale do que você acredita, fale do seu sonho, fale das suas competências, suas habilidades, né? Do que você gosta de fazer. Então, isso também ajuda.
Agora, principalmente, não desista, né? Eu tive muitos nãos na vida, muitas portas fechadas, né? Isso acontece com todos nós. Agora, desistir, ou ter às vezes, baixo astral, normal, mas desistir não é uma opção que a gente deveria escolher. A gente deve continuar tentando. E aí, continue se inscrevendo. Mande mande dois, se inscreve em um e outro. E aí, pinta a primeira entrevista. Aí tu vai para aquela primeira entrevista e você sai de lá, pô, será que foi? Será que eu fui bem? Será que eu fui? Falei isso? Pô, não devia ter falado, poderia ter falado isso. E aí, você continua. A segunda, e na segunda você já está melhor, já está mais forte, você já está mais confiante, né? Então, essa disciplina de ficar procurando e se melhorando à medida que caminha é minha maior dica. Então, gente, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma live. A gente gostaria de agradecer a sua presença no abordo de todas as informações brilhantes que a gente pôde colher, né, Evandro? Foi sensacional, realmente. Para quem gosta desse universo corporativo, para quem está precisando de uma oportunidade, principalmente para o nosso público-alvo, que está chegando no mercado de trabalho agora cheio de sonhos, cheio de objetivos e às vezes com pouco direcionamento. Eu acredito que foi um momento muito rico e eu agradeço o Nabor por ter agregado tanto na nossa vida e na vida de todo mundo que assistiu. Lembrando, pessoal, que essa live e outros conteúdos incríveis está na nossa plataforma online e nas nossas redes sociais. Tem mais de 40 vídeos de diferentes profissionais falando sobre diferentes assuntos e suas áreas. Acredito que também a gente agora já possa agradecer a Zilor por ter disponibilizado o Nabor para dar essa entrevista maravilhosa para a gente, os nossos mantenedores, a Luarte e a Bracel. E fiquem ligados na próxima semana para mais conteúdos como este. Isso aí. Nabor, muito obrigado, boa noite. Obrigado por agradecer. Obrigado, Evandro. Isso aí, galera, eu quero agradecer, boa noite, bom fim de semana, bom descanso. A ProFuturo. Evandro, eu quero agradecer a ProFuturo e o Lidera Jovem por ter essa iniciativa tão importante, que desde 2002 vem formando líderes, né, que se destacam ao longo das caminhadas que fazem, né? Agradecer você e a Gabi por terem conduzido de uma forma tão leve e espontânea esse bate-papo e sempre estarei à disposição. O mesmo a gente disse para você, por sempre precisar, a gente está de portas abertas para você.